Senhor Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Ó Pai, coloque o teu Espírito Santo o tempo todo em nós. Ó Senhor Jesus, que se nós tendemos a fazer alguma coisa que é do sagrado do Senhor, o teu Espírito Santo nos edifica. Como eu digo, Senhor Jesus, coloque o semáforo na nossa vida, Senhor. Ó Jesus, que nós não venhamos avançar sinal vermelho, mas que nós possamos estar atentos o tempo todo, Senhor, através do sinal que é o laranja, o sinal amarelo. Ó Jesus, e o verde é para nós seguirmos, mas seguirmos com o Senhor. Ó Pai, que nós possamos demonstrar que nós amamos o Senhor, obedecendo o Senhor, andando nos teus caminhos, nos teus mandamentos, Senhor, e fazendo a tua obra, Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor, nos fortalece, ó Pai, e que tira, Senhor, toda perturbação que tiver nos nossos corações, todo medo, toda ansiedade, e que o Senhor possa falar conosco, nos instruir o tempo todo, e que nós tenhamos ouvido para ouvir o Senhor e obedecer e andar nos teus caminhos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Jesus, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pessoal, os meninos da sala da Rafa podem ficar aqui, tá bom? Hoje. Beleza? Só queria dar um aviso. Hoje no culto da noite nós vamos dar posse para os líderes ministérios, logo mais à noite. E também pedir as orações dos irmãos, para as pessoas que estão enfermas. Algumas delas estão assim, muito ruins, né? Betinha está muito ruim ainda. Betinha deve ter já mais de 2 meses, né? Que ela está com chikungunya, né? Vamos lembrar dela nas nossas orações. Dona Nilza também não está boa ainda, né? Eu já estou quase recuperado. Só para a Eva perder um pouquinho de mim, né? Eu acho que você emagreceu pra cá. A igreja perdeu um pouquinho de mim agora. Vai estar bom, né? Leda tá na casa da irmã, né? Ele está recuperado. Né? Vamos estar orando por eles, né? Tá? Pastor, essa alegria que até aquela que trabalhou na sua casa lá na Não, é Betinha. É Betinha. Betinha? É. E essa Betinha? Normalmente ela senta aqui, ó. Sim. Mas ainda está muito ruim ainda. Vamos lá, por favor. Meus irmãos, bom dia. Aliás, hoje vamos aproveitar e orar para esse pedido de oração, né? Colocar a tia Nilza também, né? Pastor, recuperação pastor, pode falar. Minha irmã, ela está com sangramento no cérebro, está no CTI. CTI? Coração dela, Tá bom. Tem um pedido? Para mim, de saúde. Tá. Daniel, ele fez uma operação no coração e tá. Que Daniel? Ele é meu primo, ele não era aqui não. O Daniel já percebeu. Para que Deus possa abençoar ele. Tá bom. Direção. Direção. Tudo no meu lado. Feliz nome. Família. Toda família. Do Senhor. Família, Eduardo e Nessa. Tá bom. Mais um pedido? Colocar a gente, colocar a gente de Deus? Pastor, você pode orar para a gente? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por estar aqui, reunidos, Deus, como igreja. Ó Pai, Senhor, a tua palavra, Senhor, que muito pode por sua eficácia supra do justo. Ó Deus, e como igreja do Senhor, nós estamos agora, Senhor, intercedendo por essas vidas que foram mencionadas aqui. Deus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor conhece todas as coisas, sabe, ó Deus, cada um está necessitado nessa hora, e colocamos então, Senhor, a vida deles nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que traga sobre nós também, Senhor, paz, alegria, Senhor, consolo, conforto, esperança, Senhor, confiança em Ti cada dia, que nós possamos, ó Deus, em cada momento sentir, ó Deus, as Tuas mãos, Senhor, sobre nossa vida, Pai. Abençoa agora o Guilherme, Senhor, que estará trazendo a exposição da Tua palavra, ó Deus, dá sabedoria a ele, Senhor, e a nós, entendimento espiritual, Pai. Pedimos, Senhor, Tua graça e oramos em nome de Jesus. Amém. Beleza. Gente, continuando a substituir
para o pastor, né, que eu não vou estar dando a sequência de Apocalipse, tá? Peguei, assim como semana passada eu peguei um tema avulso, eu peguei outro tema avulso, um tema específico para a gente tratar hoje aqui. E, inclusive, eu estava até em dúvida do que eu ia falar, o Alessio que me sobrou. Então, se vocês acharem um tema chato, é culpa do Alessio. Noivado casamento. Também, quem tinha sido que falou sobre Israel semana passada? Foi você? Perguntou para mim de Israel semana passada? Foi, né? Eu queria tratar sobre igreja hoje, né? Sobre como que a Bíblia define igreja e o funcionamento desse organismo. Ou seja, vou falar um pouquinho de dons aqui, sobre ministérios. Eu acho que é um tema interessante, né, para a gente estar sempre atento, né? Também sobre a própria natureza de igreja, né, que a Bíblia nos traz. Já vou adiantar aqui, eu não vou falar sobre dom de língua, nem dom de profecia. Porque, para isso, eu percebi que eu posso talvez entrar nisso lá mais pro plano final, se eu achar interessante, mas precisaria de um tempo separado só para isso, né? Eu quero enfatizar hoje, tá bom? Deixa para outra ocasião. Vamos lá. Como que eu quero ouvir de vocês, tá bom? O que é igreja? Nossa, perfeito. Definição perfeita já, tem certeza? Dona Lina 1, Diabo 0. Vamos lá. Mas outra definição, algo mais descritivo. Reunião dos Santos. Reunião dos Santos, ótimo. O que mais? Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Né? Aí olhando isso, ela cita várias analogias: corpo, edifício, família. Boa. Mas você quer uma definição mais Não. física ou espiritual? Não, a Bíblia usa definições físicas, né? Corpo, edifício, né? São todas definições que a Bíblia usa. Eu estou juntando aqui o que a Bíblia trata para a gente expor aqui. Mas está perfeito essas definições. Vamos lá. Eu gosto de definir, a definição acho que é isso, né? Parte espiritual. A definição espiritual da Eva. Eu coloquei aqui como o povo escolhido por Deus, remido por Cristo, com o propósito de divulgar a luz de Deus. Vou trabalhar melhor aqui. Vamos lá, alguém abre para mim Apocalipse, capítulo 5, de 9 a 10. Quem achar aí para mim? Apocalipse, capítulo 5, versículos de 9 a 10. De 9 e 10? 9 e 10, isso mesmo. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Beleza. Então olha só, esse é maravilhoso, né, gente? Ele vê lá no céu uma realidade, né? Vocês já viram isso, né? Do Cordeiro que é louvado por ter comprado pessoas de quê? Só de um lugar? De toda tribo, língua, povo e nação. Beleza, todo esse povo de todo mundo está reunido por causa de uma coisa apenas, uma coisa que os une, que é o sangue de Jesus Cristo, certo? Então, eu penso assim, o nosso elemento unificador é o sangue de Cristo. Todos concordam aqui? Beleza? Ou seja, se nós somos igreja, não é porque, presta atenção, não é porque você fez sua carta de transferência para uma igreja, ou simplesmente porque você disse que é crente, mas porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. Aí a gente lembra que existem duas definições. Existe a igreja que é visível, que são nós todos aqui, seja o rol de membros da igreja, né? Mas
espiritualmente a igreja de Cristo é a igreja invisível. Ou seja, não é simplesmente o rol de membros da igreja, mas todos os que foram comprados por Cristo. Quais são as implicações disso? Que podem ter dentro da igreja pessoas que ainda não se converteram, que estão no rol de membros, mas ainda não se converteram. Por isso que a gente tem que ter preocupação de toda vez que pregar o Evangelho. Agora, olha que interessante, o próprio Jesus, ele fala a palavra igreja, né? Como a palavra igreja é eclesia, que é a ideia de reunião mesmo, de pessoas chamadas. E ele apresenta a igreja então, como uma comunidade de pessoas que Deus comprou para ele, né? Ou seja, Deus selecionou pessoas na eleição, pessoa aqui, e ele fala, olha, essas pessoas aqui, fulano de tal, vai pertencer a Cristo Jesus, vai ser comprado por Cristo Jesus, vai ser adotado aqui por mim através de Cristo Jesus, né? Veja lá, alguém abre para mim João, o Evangelho, João capítulo 6, versículo 37. João, o quê? Por favor? 6, capítulo 6, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Pode ler? Pode ler. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Olha que interessante, então. Aquele que o Pai me dá. Ou seja, então aquele que o Pai me deu, vem a mim. Ou seja, nós só vamos a Cristo, porque antes de tudo isso, antes dessa nossa decisão, vamos dizer assim, de ir até Cristo, o Pai primeiro já nos deu a Ele. Nós já pertencemos a Cristo Jesus. E de modo algum seremos lançados fora. Então, igreja, então, aquela comunidade das pessoas que pela eleição de Deus, pela vontade de Deus, pela predestinação, né, para tratar assim, de certa forma, pertencem a Cristo Jesus, é um povo. E esse povo, ele tem uma característica muito interessante. Características, melhor dizendo. Vamos lá, 1 Pedro. Eu vou dar uma passeada na Bíblia, é legal. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. O versículo é famoso. Vou ler aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia está dando várias características desse povo, dessa comunidade que foram chamados. Vocês são raça eleita, ou seja, literalmente um grupo aqui que foi escolhido. Sacerdócio real, ou seja, reis e sacerdotes. É interessante isso, porque Apocalipse falou isso, né? Nos constituiu reis e sacerdotes, né? Apocalipse 5. Ou seja, nós participamos do ofício de Cristo, que é rei e sacerdote também. Nação santa. Cara, isso aqui é interessante. O que significa a palavra santo? Separado. Agora tem uma coisa que é importante a gente notar. Alguém já ouviu falar dos Amish, aquela comunidade lá nos Estados Unidos? Que é um grupo que falou, nós seremos santos. Eles se separam, por causa disso, de toda a comunidade. Eles não vão ali, envolvem com a sociedade, não vão na cidade, eles vivem no próprio grupinho lá. Fizeram as cercas deles, e aí eles têm o próprio trabalho, né, os próprios meios. Não tem internet, não tem eletricidade, não tem comunicação com o mundo lá fora, vivem só no grupo deles. Só se casam entre eles. Só se casam entre eles. Então tem umas coisas estranhas ali. Isso é ser santo? Não. Gente, é uma coisa importante. A palavra santo na Bíblia, ela também pode ser entendida como dedicado. Não é necessariamente separado. Ou melhor dizendo, o que é algo dedicado? A ideia de dedicação, algo sagrado. É o quê? O sacerdote, por exemplo, ele ia lá. Vou dar um exemplo aqui. E ele dedicava um levita para ser sacerdote. O que ele fez ali? Ele separou, né, esse sacerdote
para uma função. Ou seja, santo não é necessariamente separado de, mas significa separado para algo. Entenderam? Não é sentido de exclusão, mas de dedicação. Ou seja, você pegar isso, separar do resto do mundo e para uma função, para exercer um propósito, um papel sagrado. Entenderam o que é santo na Bíblia? Por isso que você vai ver a palavra santo em vários sentidos. Dedicação do templo. Justamente, você ia lá e dedicava, né, o templo que era sagrado, era santo. Ou seja, ser santo, o que está ligado? Não é que significa ser um ente, separado da sociedade, mas separado, você é recolhido de tudo para pertencer a Deus, para se dedicar a Deus, para se entregar unicamente, exclusivamente a Deus. Isso é ser santo, é o chamado que Deus tem para nós. Esqueçam, pode falar, Cláudio. Partindo do que você está falando, então, santidade, ou a condição de santidade, não tem nada a ver comigo. Ela é um ato de Deus. Deus. Porque já que é Ele que deu para Cristo, aqui dizendo que nós somos eleitos por Ele. Então a gente às vezes vai ter um conceito de santidade partindo do homem, que mistura santidade com santificação. Olha, é importante a gente pensar, né? O que é a santificação? A santificação é o processo. É o exercício Onde da você santidade. vai cada vez mais sendo única e exclusivamente dele. Nós aquilo que você foi dedicado. Nós estamos caminhando aqui Dentro da santidade. isso. Ou seja, na comunhão com Deus. Não existe santificação sem ser comunhão com Deus. Santificação é me aperfeiçoar aqui no relacionamento com Deus, na caminhada com Deus. E por essa caminhada, por essa aproximação, por essa intimidade que eu tenho criado com Deus, eu então vou cada vez mais me tornando parecido com Cristo Jesus. Deixando para trás aquela prática, mas veja, é uma consequência, não é uma coisa que vem do esforço humano. Claro, existe a linguagem que a Bíblia usa até para isso, né? Mas a gente tem que entender que, acima de tudo, vem do nosso relacionamento, da nossa presença com Deus, que nos puxa, é dele o querer e o realizar. Ou seja, ele trabalha a santificação em nós, pelo Espírito Santo. Interessante isso, né? Mas tudo realmente, o ponto é uma ação, a salvação em todos os seus processos, tanto do nosso chamado, da justificação, da santificação, da glorificação, todo esse processo que a gente chama de salvação, que já aconteceu, que acontece, que vai acontecer, é o quê? É Deus vindo ao homem e transformando, e usando o homem, né? É Deus que salva, certo? Certíssimo. Beleza. Aqui, eu amei essa colocação ali, cara. Eu nunca tinha ouvido isso, não. De separar, não de mas para, cara. Olha isso. É legal, né? Mas perceba, não está tirando a ideia de separação, não, né? Sim, mas eu ainda não tinha ouvido assim, dessa maneira. Eu acreditava que separar é separar mesmo, deixar o macumbeiro para lá, ficar para cá, entendeu? A gente tem esse conceito e isso é embutido na gente desde muito cedinho, essa questão da separação. E eu posso estar lá dentro da macumba e ser completamente, eu posso não estar lá não, ir lá, né? Ir lá, e ficar. Melhor ainda. Ir lá só, passar lá, deixar uma cesta básica, alguma coisa e voltar. Mas assim, ser separado do Senhor e de repente ter um vizinho que é de uma outra. Isso é muito forte, cara. Isso aí tinha que ser falado quase todo dia. Porque isso aí já é embutido na cabeça das pessoas, essa questão de separar. Entende? Pois é, isso é interessante. É separar para, né, um propósito. Que propósito é esse? Letícia? Eu acho que também, quando você falou aí dos Amish, né, eu lembrei da ideia dos mosteiros católicos, que foram criados com o mesmo objetivo, né? E aí eu me lembrei também daquele versículo, não os pés que os tire do mundo, mas os tire do mal. Leu minha mente, é verso que é profeta. Olha aqui, Jesus, essa oração que Jesus fala, de Getsemane,
Ele está falando com o Pai. O que Jesus fala? Olha, ele está falando da igreja, os pertencem a mim, minhas ovelhas, que não os tire do mundo. Ou seja, nós não somos chamados para ser uma comunidade reclusa aqui em Pedro Leopoldo, que vive só nesse bunker aqui eternamente, enquanto o povo lá fora queima. Não, nós somos chamados para viver no mundo, não pertencendo, não sendo dele. Nós pertencemos a Deus, mas em meio ao mundo. Ou seja, somos nós cristãos, somos chamados para. E qual coisa que a gente vive, mas às vezes na igreja não fica tão clara essa distinção, né? Somos chamados para sermos vendedores, para sermos professores, para sermos músicos, para sermos faxineiros, para sermos tudo, engenheiros, sabe? O texto que você escolheu, depois fala, né, da nação santa, sociedade real, e coloca a finalidade de porque, né, coloca a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Perfeito, então exatamente esse é o ponto que eu quero chegar. Para que somos santos? Para que seja proclamada as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, qual é a função da nossa santidade? De sermos nação santa? Para revelar a Deus. Revelar a Deus. Só concluindo meu raciocínio, que eu nem tinha pensado em compartilhar outra coisa. Isso às vezes nos leva, se a gente não tiver essa visão correta, nos leva a um risco muito grande. Que a gente faz às vezes, nós os evangélicos, de achar que a gente é melhor do que os outros. Né? Porque nós somos eleitos, salvos, escolhidos, a gente é como se a gente se colocasse um patamar acima das outras pessoas. Isso não é muito grande, né? Porque todos nós, tem uma música muito antiga que não lembro se era Vencedores ou se cantava, que a diferença que existe entre nós e os demais, nós somos poeira vinda do mesmo chão. É somente o amor que nos alcançou. Né? Perfeito. Então, cuidado com isso, que a gente já se coloca como melhor do que os outros e quando na verdade nós não somos. Exato. Até porque tem uma igreja a ser alcançada lá fora que a gente não sabe. Só tem que tomar um cuidado, porque santidade também significa pureza. Sim. Porque senão a gente também acha que não tem que ser nada. Né? Relacionando com Deus Santo, que é puro, então santidade significa assumir as mesmas atitudes desse Deus. É verdade. Aí nós não somos melhores, mas nós somos diferentes. Sim, somos diferentes. Então, o melhor é o orgulho. Ser diferente é ter algo melhor para ser vivido e apresentado. Então não é ausência de pecado, né? Não é ausência de pecado, mas é santidade e pureza, né? Ou seja, consciência de santidade. Isso, eu tenho que. Né? Exato. Gente, você é transformado cada dia na imagem do Senhor. Então, de glória em glória, cada dia eu tenho que estar mais parecido com Ele, né? Isso é santidade. Quando a gente fala que está perdendo aqui, a gente precisa ter em mente o texto da Bíblia vai dizer assim: como é que ouvirão se não há quem pregue? Então, a gente tem que estar com as pessoas. E aí eu vou dizer, o pastor Navarro falou para a gente tem que pregar o tempo todo e falar quando necessário. Né? Senão a gente quer só falar. E falar não está resolvendo muita coisa não, gente. A gente precisa viver o que está acontecendo dentro da gente, uma ação reflexiva. Deus traz algo para dentro da gente que nos faz igreja, mas ele precisa ser manifesto para que a gente testemunhe. Olha, um bom ponto aqui. Só, Guilherme, só na finalidade aqui já pressupõe isso, né? Então, a finalidade é proclamar as virtudes que tirou de onde? Das trevas para a luz. Das trevas para a luz, quer dizer, então nós temos luz. Exato. É verdade. Só voltando, pegar dois pontos aqui que foram tratados aqui. Vamos ao bom senso. Se é ser parecido com Deus, né, estar em comunhão e intimidade com Deus, significa que então eu posso dizer, então eu vou viver promiscuidade aqui, porque eu já sou santo, Deus me declarou santo. Gente, olha a lógica, né? Cara, longe de Deus não pode sequer ver o mal, assim, né, como diz o profeta. Então, assim, a gente, quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo da luz, logicamente, uma consequência de tem que estar mais longe das trevas, não tem? Sim. Antes de terminar a aula, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque
depois de tudo que é relatado nesse texto, seja minhas testemunhas, né? Muita gente deve de viver assim, nossa, eu não tenho certeza se eu já ganhei alguém para Jesus. Então, como que funciona isso? Porque todo mundo é habilitado para toda boa obra, né? Sim. Então, se uma pessoa é exclusiva para evangelizar, todo mundo é testemunha, né? Então, como que funciona, por exemplo, muita gente tem um desejo de evangelizar. Se a igreja foi separada para isso, né? Como que funciona isso? Olha, a gente tem que lembrar o seguinte: a obra de converter uma pessoa é de Deus. De Deus. Deus nos usa, certo? Nos usa para isso. Então, se for da vontade de Deus te usar, Ele vai usar. Se você, né? Veja bem, o profeta Isaías, ele tem uma informação muito dolorosa. Você tem ali um relato do ministério de muitos anos, e lá no final do livro ele diz: quem creu em nossa pregação? Ele fala, ou seja, lá em Isaías 6, Deus dá uma sentença: olha, você vai pregar e o povo não vai te ouvir. Então, muitas vezes, por mais que a gente evangelize, por mais que a gente pregue, se a pessoa converteu ou não, isso é de Deus, é o propósito de Deus, entendeu? Converter alguém ou não é nossa responsabilidade, isso é de Deus. Nossa responsabilidade é se a gente pregou ou não, se você se esforçou ou não. E evangelismo não quer dizer que você tem que sair na rua necessariamente, fazendo panfleto, gritando na praça. Não é só isso não, isso é até bem secundário. É você chegar no seu irmão, no seu familiar e falar de Jesus para ele. É de você ter chegado naquele seu colega de trabalho e ter falado de Jesus para ele. Aí isso sim é responsabilidade. E se você não fez, Deus vai pesar isso. É uma coisa que a gente vai ter que colocar diante de Deus. Por que você não pregou? Será que não é tão importante para você assim a salvação? E se você não se atinou para isso, gente, a palavra de Deus está para a gente mudar o comportamento, né? Cara, a gente é chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas essa questão, até respondendo a pergunta do nosso irmão, eu particularmente, eu não me preocupo com essa questão de ganhar, se eu vou ganhar alguém para Jesus ou não. O que eu boto na minha mente é o seguinte, que igual o irmão que antecedeu você, ele falou essa questão da obediência, relacionada ao nosso amor pro Senhor e tal, foi bonitinho isso que ele colocou, entendeu? Mas eu seguindo essa ordem que me foi dada para proclamar ali, tudo, fazendo o que me foi colocado, os frutos eles vêm, cara. Porque eu já ouvi pessoas que testemunharam para mim que receberam o Senhor no seu coração porque ouvia um louvor na casa de uma irmã que tocava o dia todo. Aí ela nem sabia que ela ganhou o cara para Jesus e o cara foi alcançado pelo Espírito Santo por causa de um louvor que ela ouvia. Outro eu ouvi que recebeu o Senhor porque ele estava internado e a visita que o grupo de visita foi fazer foi para uma irmã que estava na cama do lado. Aí eles ouvindo o que foi falado para ela, ele recebeu o Senhor no coração dele. Então, muitas das vezes, cara, está fora do nosso controle. Deus age de forma misteriosa. Gente, ela falou uma coisa importante. Vai para a próxima parte aqui, ó. Ela repetiu várias vezes um verbo: ouvir. Bom, se alguém não ouviu, como é que ele vai entender? Então precisa ser ouvido, precisa falar. Agora, o que quando a gente notar a gente tem que falar, é uma obrigação, você quer seja oportuno, quer não. Mas perceba, qual que é a relação entre então, sermos santos, né? Eu vou dizer até que não é exatamente a mesma coisa, mas o que as nossas obras revelam, né, sobre nós com a pregação. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Em outras palavras, qual que é a relação entre o que eu falo e o que eu faço? Qual que é a relação? Entre o que eu falo e o que eu faço. Faz sentido um crente chegar e dizer: olha,
faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Perceba, nossas obras, nossa santidade, nosso testemunho, né? Nosso viver testemunho, mas ele serve. Ninguém vai se converter a Jesus Cristo, entender que o plano da salvação, que éramos pecadores, que precisamos de Cristo Jesus, porque o fulano é uma boa pessoa. Mas pelo que a pessoa fala, o seu testemunho comprova o que a pessoa fala. Que o quê? Que Deus traz o quê? Das trevas para a luz, que existe uma nova vida a ser vivida. A vida que você vive testemunha sua palavra. Se você vive uma vida igual a de todo mundo no pecado, ou seja, por exemplo, os meninos estão na escola aí. Se você rouba na escola, isto é, se você cola, se você mente pro professor, se você fica falando besteira a aula inteira ali, fica falando palavrão, e aí você vai falar que fala de Jesus, será que sua palavra tem alguma relevância? Não. Olha, nenhuma. A pessoa vai ouvir e dizer, esse cara ainda fala de Jesus, é hipócrita, cara, sério. Para a pessoa mais velha agora, no seu trabalho, você é uma pessoa que só murmura, que só reclama, que só fala mal dos outros, você realmente acha que alguém vai ser levado a Jesus Cristo por você? Vai falar, cara, essa pessoa é insuportável. Se isso aí é o céu, imagina o inferno. Então, parece o sujeito que o Cláudio falou, nossa, deve ser muito demais se essa pessoa só reclama. Ô Guilherme, essa semana eu vivi essa experiência. Porque no local de trabalho, sempre falando de Jesus, de célula, né? E tem uma pessoa que trabalha também que literalmente ela é católica e frequenta o espiritismo. E eu fiquei muito assim admirada, primeiramente pela glória de Jesus, não pela minha, né? Sexta-feira à noite eu cheguei em casa e ela me mandou um monte de mensagem me agradecendo, falou comigo que eu sou um exemplo. E ela foi convidada em uma célula e ela aceitou, ela e a mãe dela. Então, assim, ela foi na célula essa semana e já vai terça-feira que vem e falou pra mim assim, você tem que ver como essa célula abençoada, que é essa célula que eu conheci. Primeiramente, Michele, eu agradeço a Deus e a você, porque você está fazendo eu acordar. E assim, é o que você falou, é no ambiente que você vive, é não te deixar de pregar, de falar a palavra de Deus, e aos poucos você alcança vidas, sem, às vezes, nem sua atenção fazer aquilo, mas como o princípio nossos cristãos, né? Nossos princípios sem estar em primeiro lugar, falar de Cristo, eu fiquei muito feliz. Eu cheguei em casa e falei, gente, ela me agradecendo e ela começou a ir numa célula. E falou pra mim que eu sou exemplo, que ela agradece muito a Deus pela minha vida. Nossa, então, né? É maravilhoso, né? Não é por mim, é por Jesus. Por Deus, Deus faz em nós através de nós. Né? Agora, gente, o pessoal é o contrário aqui. Não sei se alguém já recebeu esse comentário a respeito de sua pessoa. Nossa, mas fulano é da igreja? Nem parece. Cara, isso dói, é ruim, tá? Eu já tomei isso quando eu era adolescente. Nossa, mas eu fiquei com uma depressão, porque eu estou fazendo o serviço contrário do que ele está fazendo. Nossa, mas mulher é filho de pastor, nem parece. Dou conta. Agora, essas classificações, olha como é que é interessante, que dá para o povo de Deus aqui, para a igreja, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele repete uma coisa que tem na Bíblia do Antigo Testamento. Alguém sabe aonde tem isso, essas frases? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Lá em Êxodo. Êxodo capítulo 19, quando Deus está no Monte Sinai, falando com Moisés, e ele atribui isso para Israel. Então, qual que é a ideia aqui? Que o Israel, isso aí eu estou abordando especificamente por causa que a irmã colocou na semana passada ali, Israel e a igreja. Isso é importante a gente saber, a gente que é presbiteriano. A gente tem até hoje muitas pessoas que entendem que o Israel do Antigo Testamento é uma coisa e a igreja é outra coisa. Aí vai lá e então as promessas de Israel no Antigo Testamento até hoje está valendo. Aí vai lá na igreja da pessoa e coloca a bandeira do país de Israel, faz uma confusão maluca. Já viram isso, bandeira de Israel numa igreja? Gente, isso aí, sem noção. Por quê? Porque você vê que a promessa de Deus para o povo, que dá no Antigo Testamento, é a mesma que tem para o Novo. O que ele quer dizer? Uma coisa que a própria Bíblia trata, que a igreja é o Israel de Deus.
Não é que é uma igreja no novo e outra igreja completamente diferente do antigo. É a mesma igreja. É o mesmo povo de Deus. Por administrações diferentes, eu vou dizer assim. Uma forma de governo diferente, uma forma de reagir diferente, né? Mas é o mesmo povo. E a nação política em Israel hoje não é a igreja de Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 9 uma coisa importante. Nem todo israelita é Israel. Ou seja, não é todo, porque o Israel de Deus nunca foi pelo sangue, mas pela fé. Pela fé. A família de Deus, Israel de Deus é a família da fé, dos que creem. Né? E não é pela fé que eu pertenço a Cristo Jesus, que eu sou ligado a Cristo e tal, aquela coisa. Ou seja, o país hoje, Israel, a nação política, né? O Estado de Israel, não é isso aqui. Tá? Podem ter crentes lá, o povo de Deus, Israel de Deus lá dentro, entre os cristãos? Pode, mas uma coisa não é a outra. Tá? Nunca foi sobre sangue, sobre nacionalidade, sobre geografia, sobre política. Sempre foi o povo de Deus sobre fé. Só queria fazer esse parênteses aqui porque é um assunto importante reforçar isso para. Às vezes as pessoas tratam Israel lá como se fosse a guerra do Antigo Testamento. Gente, não é, tá? Tem que orar por. O que a gente faz? A gente ora pelos dois, porque são dois povos que precisam de quê? De Cristo. Tanto os judeus quanto os muçulmanos. A gente tem que orar por todo mundo, né? Que, por ser, usar o país de Israel é mais certo. Beleza, vou pular uma partezinha aqui porque eu falei um terço da minha aula. Era essa introdução isso aqui. Tá bom. Em Pará, então, Israel é igreja não foi? Israel é igreja é a mesma coisa. Não nação. Não país. Não nação. Existe aquele país, né, que é pensar assim, ó, dentro da nação de Israel, desde lá do chamado de Abraão, né? Dentro da nação de Israel existe a igreja. Dentro da nação. No Velho Testamento. Existe a igreja lá dentro da nação. Foi o remanescente, o verdadeiro circunciso, né? Então lá desde o Velho. Mas a nação nunca foi a igreja. Mas a nação toda era guardada por Deus no Velho Testamento. A nação era proto-igreja da igreja. Então a nação representava a igreja. Então a forma que Deus tratou com a nação era para exemplificar a maneira que Deus ia tratar com a igreja. Mas a nação mesmo. Nem todos lá eram. Isso. O propósito de Deus no Antigo Testamento, quando ele chama Israel, quando ele fala para Abraão assim, você vai ser o pai de muitas nações, né? Abençoe aqueles que te abençoarem, né? Proclame. De certa forma, Deus está falando para Abraão, vai, fala de mim, né? Para os outros povos através da nação que você vai ser. Então, lá na frente, em Hebreus, diz que pela fé nós somos filhos de Abraão. Ou seja, que pela fé nós fazemos parte desse povo que proclama ao Senhor, né? Então, sempre foi o ideal de Deus, quando ele formou Israel como nação, lá no Antigo, e fez todas aquelas promessas, porque tem várias promessas no Antigo, né? Era para a gente chegar ao ponto de entender que nós somos igreja, né? Corpo de Cristo. Eu sempre entendi essa questão de igreja como agora depois de Cristo. Eu nunca associei igreja com Israel, nunca na minha vida. Mas A Letícia está falando que isso aqui sempre foi muito claro. Acredito para ela, porque ela sempre foi presbiteriana. Eu não. Eu sempre fiz essa separação de Israel e igreja, e isso para mim sempre foi muito claro. E se eu pregar para alguém isso foi no culto, isso era em 2 tempos, que eu outra coisa. Na verdade, a gente lê os versículos da Bíblia e a gente não presta atenção nas nuances, né? Então, depois lá na frente, Paulo vai e explica isso em Romanos 4. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus depois falou assim, te abençoarei e abençoarei o seu descendente. E aí nós, quando lemos lá, a gente esquece disso e acha que são os seus descendentes, né? Não, Abraão teve mais filhos além de Isaac.
Não só Ismael, depois ele casou de novo com Ketura e teve outros. Então, a promessa de Deus, lá no Velho Testamento, era para o seu descendente, que era quem? Cristo. Cristo. Então, é nele, no descendente, que é Cristo, que seria bendito todas as famílias da terra. Nos descendentes de Abraão. Como a gente às vezes lê o versículo e não para pensar para ver, né, claramente o que ele está falando, aí a gente acaba formulando um conceito com base nisso. Então, por exemplo, todos as igrejas, vou colocar isso generalizando, as igrejas pentecostais creem que a nação de Israel é o povo de Deus. E por isso, então, está aí fazendo essa laça danada aí, que Israel está sendo bombardeado lá e Deus vai punir o povo que está fazendo isso com Israel, porque Israel é o povo de Deus. Não, Israel não é o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja, que está em Cristo Jesus, que dentro do povo de Israel tinha crentes. E olha que interessante. O que a gente vê lá, né? A questão de, lembra que a gente falou sobre santidade, como que a santidade serve de fundamento para a proclamação da glória de Deus. Quando Deus chega lá em Israel, manda eles habitarem aqui. Esse aqui é Israel, tá, gente? O Mar da Galileia, o Mar Morto aqui, o Jordão. Isso é arte, eu sou artista. O que acontece? Era o quê? Você tinha ali um propósito, então, de o quê? Por serem uma nação diferente, uma nação santa e abençoada, todos os povos vão vir e conhecer a sua lei. Eles virão ali até Sião. Existe essa visão, né? Todos os povos indo até Israel, ali no Antigo Testamento e tal. Por quê? Porque através deles ali seria conhecida a palavra de Deus. Agora, qual que era o propósito? Não é que o ponto central do mundo seria Israel para sempre, mas que daqui conheceriam a Deus e se espalhariam e tal, para todo mundo. No Novo Testamento a gente vê essa realidade um pouco diferente, que é o quê? Que aquilo que centralizava Israel agora é centralizado em Cristo Jesus. A gente chama para que todo mundo venha a Cristo Jesus, e assim todo mundo passa a pertencer ao Israel de Deus, a igreja. Inclusive, se a gente faz um passeio pela Bíblia, indo paulatinamente lendo, conhecendo, a gente vê que Israel, nação, pelo contrário, ele rejeitou o Messias. Rejeitou a Deus, exato, rejeitou a Então, Cristo. isso fica muito claro que a gente estuda e vai lendo, vai conhecendo, e vai vendo, né? Na época de Jesus e tal, Jesus confrontado. E olha que interessante, Paulo fala, qual é a vantagem então de Israel? Ele pergunta, qual é a vantagem então de ser judeu? Aí ele fala muitas, aí ele vai explicando. Ele fala assim, deles vem a promessa, a lei, dele vem Cristo. Então tem uma vantagem de Deus ter chamado esse povo. Era o único povo monoteísta que tinha muito Deus só. Então teve um monte de coisa que Deus usou na nação, como Israel, né? Então tem vantagem de ter nascido lá judeu, mas espiritualmente, qual que é a vantagem? Nenhuma. Paulo falou, eu deixei tudo que eu tinha para conhecer a Cristo. Só é que ele é circunciso no coração. É isso mesmo. E a circuncisão da carne. Por isso que é importante, olha aqui, uma pessoa que está na família de Jesus, Ruth era israelita? Não era. Ela era moabita, povo inimigo. Mas o que? Ela pertencia ao Israel de Deus, a família, a igreja de Deus. Não por causa do sangue, mas por causa da fé. Raabe. Raabe, lá em Jericó. Jericó era o quê? O povo de Raabe era cananeia, né? Raabe. Ou seja, e aí, Raabe não podia ser crente, né? Ela era de sangue, ela era de Israel. Gente, família da fé. Veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Isso, exato, não conheceram, não receberam. É o quê? Porque está falando do quê? Do povo, a nação de Israel, os judeus, né? Mas aqueles que o receberam, Deus o poder de serem chamados de família de Deus, né? Filhos de Deus. Por quê? Por o conhecer. Agora, conhecer não é porque você sabe que ele existe, mas porque você tem intimidade, essa ideia de conhecimento na Bíblia, né? Isso é pra caramba.
Caldeira, outra mão? Ô irmão, esse negócio também de botar fardo pesado nas costas de quem está ouvindo, a pessoa vai falar de Deus, vai às vezes achar que está evangelizando, e Jesus disse que ia aceitar meu jugo, meu fardo, né? Vinde a mim, que sou manso e tal, etc. Mas tem pessoas que vai falar com os outros e sobrecarrega a pessoa, que a pessoa até tem medo de ser crente. Perfeito. Ótima colocação. Eu vou até fechar aqui. Se colocar isso. eu for falar, eu boto um medo tão grande do inferno que a pessoa aceita Jesus rápido. Gente, olha aqui. Eu quero evangelizar alguém. O que eu preciso comunicar? Salvação. Jesus, o Evangelho, melhor dizendo. No que se constitui o Evangelho? Isso é claro para todo mundo? Definir o que é Evangelho? Claro que não tem uma definição exata para isso, né? Mas notícia da boa nova, né? Boas novas, perfeito, uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Que a gente está no corpo. Exato. Resumindo. Perfeito. Gente, a gente tem que apresentar algumas realidades. É o quê? Antes de apresentar o pecado, você precisa, é ruim demais falar de pecado, é ruim demais porque ninguém gosta de ouvir essa palavra. A palavra retrógrada, a palavra medieval, católica, de povo, mas é bíblico. Tem que falar a palavra pecado. Falar que nós precisamos, o ser humano está naturalmente morto em seus delitos e pecados, ele está distante de Deus, ele precisa de Deus. E a única chave, a única ponte que nós temos para restaurar o nosso relacionamento com Deus é o quê? Jesus. É o fato de Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Tá certo? Isso tem que ser uma história. O Evangelho é uma história, uma narrativa. História com H, tá? Mas é uma narrativa. É uma coisa que tem início e fim. É o quê? Deus criou o homem caiu em pecado, ele está à mercê da condenação por causa desse pecado, e ele precisa da restauração de Deus que vem através de Cristo Jesus, Filho de Deus, que nos compra para ele com o seu sangue precioso, e pelo seu sangue nos tira de toda condenação, nos livra de toda condenação, nos livra da mão do diabo, nos livra do pecado, dessa escravidão do pecado, e nós podemos pertencer a Deus pelo nosso arrependimento e fé. Isso é claro para todo mundo? O que tem que ser dito? Não, ou seja, às vezes a pessoa acha que se eu chegar aqui alguém, olha, vou fazer um exercício prático aqui. Cláudio, vamos supor que o Cláudio que não é crente. Olha, vou falar um negócio para vocês. Você conhece a igreja, Cláudio? Não, finge que você não é crente. Não é não. Não é não. Eu vou falar um negócio para você, cara. Você já viu os 10 mandamentos? Já. Então, não matar, não roubar, não mentir, esqueci o resto. Você já fez isso, alguma coisa dessa? Você já mentiu? Porque você mentiu, você vai para o inferno, fica esperto. Acabou. Falei, você vai para o inferno. Fui embora. Eu evangelizei? De jeito nenhum, cara. Aí que estava o que o irmão colocou. Coloquei um fardo nele, um peso, um desespero nele, mas não dei resposta. Eu tenho que dar a solução do problema. Trazer um efeito. Se eu coloco só a solução. Cláudio, você quer o Claudinho lá da música, né? Você toca flautinha? Você fala um negócio pra você, cara. Deu aí. Fala um negócio pra você. Jesus te ama. Você não viu nada. Aí embora. Aí, Cláudio ele rouba, Cláudio, meu Deus, se chama ali dele ali. Mas ele citou que Jesus ama ele. Então tá tudo bem. Ótimo, eu tô tá ótimo. Também não evangelizei. Não apresentei. Tá, e daí que Jesus me ama? Então, Jesus está pra quê? Pra que ele precisa de Cristo? Né? Por que eu preciso de Cristo? Já me ama mesmo? Não, gente, precisa mostrar que há uma realidade que nos traz para longe de Deus e que nós estamos desesperadamente necessitados de uma redenção, de algo que nos liberte dessa escravidão que nos separa de Deus, e a única chave é Cristo Jesus. E para isso nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como Senhor, ou seja, crer é o quê? Confessá-lo, né, como Senhor, porque Ele é o Senhor, o Salvador das nossas vidas, e se submeter a Ele, segui-lo, certo? Isso é pregar o Evangelho, ou seja, não é nem eu pesar, colocar um fardo ali sem solução para a pessoa,
falar, será que é inferno? Eu tenho que mostrar Cristo. Mas também não é mostrar só Cristo sem mostrar a necessidade de Cristo, porque está ali toda coisa. Entendeu? Claro para todo mundo? Sim. Agora são 10h05. Que horas que acaba aqui? 10h20. 20? Não, vamos embora. Alguém tem alguma dúvida aqui? Comentário? Vai passar para a próxima parte? Senão você vai ótimo. A gente por acaso está comentando na vinda para cá. E por muito tempo assim, todos os caminhos levam a Deus. Né? E uma vez o pastor falou assim, leva mesmo. Lá no fim, todo mundo vai estar diante de Deus, como juiz. Como juiz, todos vão estar diante de Deus. E a gente precisa, dentro disso que você está falando, eu não sei se era John Wesley que falava, se ele tivesse o tempo que ele tinha para falar, Wesley, né? Que falava assim, ele falava 99% do inverno, da condição do ser humano enquanto caído, enquanto perdido, destituído da glória de Deus, destituído do relacionamento. Ele falava disso, no fim, falava assim, mas. Aí o cara já estava assim na lama, querendo assim, eu estou afogado. Ele falava, mas tem Cristo. E aí ele falou, porque, não sei, acho que é de um Wesley, né? Acho que sim, ele falou assim, que ele precisava valorizar a figura de Cristo. No sentido que senão fica um Cristo fofinho, barato, facinho de aceitar. Morango, assim, com cara de morango. O colchontelinho, que era gostosinho, e ele não trazia a condição de depravação humana para que Cristo fosse de real valor. Perfeito. Por isso que eu sei mais de semelhança dele, que é difícil, né? Que é o Deu o primeiro sinal. Tá? Deu o primeiro sinal. Então tem mais 10 minutos para encerrar. Eu querer aqui. Tá. Do ônibus. Verdade. Então, vamos fazer o seguinte, então. Oi, pode falar. Quando a gente ensina para as crianças sobre o Evangelho, a gente também ensina eles a evangelizar, porque eles também são igreja, eles também precisam falar do Evangelho, né? E a Manu já conhece, né, Manu? A gente canta uma música bem fácil, né? Que a gente fala da história de Jesus. A gente está ensinando, quando a gente canta essa música, a elas a evangelizar. E a gente resume o Evangelho como Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar. Para quê? Para nos levar, né? Então, essa é a mensagem do Evangelho. A gente não precisa ser grandes teólogos, pastores, evangelistas, missionários, para a gente pregar o Evangelho. A gente pode, de uma forma simples, falar a história de Jesus, né? Eu tinha um professor que ele falava para as pessoas, né, para as suas ouvidas, assim, que se você sabe aquilo que Cristo fez na sua vida, você sabe evangelizar, né? Se você sabe dizer, olha, antes eu era pecador, eu vivia numa situação que me levaria para a morte, mas de repente um dia eu entendi que Cristo morreu e ressuscitou por mim, e eu tive fé nele. Então, tenha fé, né? A situação que você está hoje vai te levar para a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo morreu e ressuscitou por você. Tenha fé nele e você será salvo. É simples a mensagem do Evangelho, não precisa ser um grande teólogo da palavra de Deus. Aí, você vê como que uma palavra faz diferença. É o salário do pecado dos pecados. Do pecado. Qual que é o pecado, gente? Qual que é o pecado? Que o salário é a morte. Rejeitar Cristo, não? O pecado que Adão cometeu. Isso, original. Que é a natureza. Então, o que leva a gente à morte? A nossa natureza pecaminosa. Exato. E não os nossos atos pecaminosos. Por quê? Porque pessoas podem achar que não cometem pecado, gente. Então, ela precisa ser convencida de que ela vai para o inferno, não é porque ela comete atos pecaminosos, é porque ela é pecadora, porque ela nasceu em pecado. Perfeito. Então, está vendo como que uma palavrinha faz a diferença toda? Né? Eu estou falando isso porque a Vaninha estava dando um circulado com um rapaz, um cunhado dela, e aí ela virou para mim e falou: pastor, eu estou com dificuldade, porque eu quero apresentar que Cristo é Salvador para o fulano, só que ele é um cara tão perfeito, ele faz as coisas tão certinhas, que eu não estou conseguindo mostrar para ele onde que está a necessidade dele de Cristo.
Aí eu falei, mas você tem que mostrar que Pecado. ele tem uma natureza pecaminosa, mesmo que ele cometa às vezes menos pecado que outros, né? Mas ele tem uma natureza. Aí faltou isso. Né? E às vezes tem aqueles pecados que não aparecem, né? Que o cara faz, só ele Deus sabe, e às vezes a gente não vê, constrói a ideia de perfeição, mas não existe para ninguém. Mas a própria pessoa acha, né? Que ela é perfeita. Né? Eu nem considero essas coisas. Esse é o grande pecado que Adão pecou, né? Que é o pecado do orgulho. do achar que precisava. Na vaidade. Que é bonzinho. E Satanás também pecou, né? Eu acredito que se o Espírito Santo, cara, não falar, não fizer, não chamar, não convencer, não adianta eu falar, bater cima, bater tambor, não adianta. Entende? Porque o trabalho, igual o irmão que tinha antecedido falou, é dele. É ele que convence. Por mais que eu possa ter uma vida justa, santa e piedosa diante do Senhor e cumprir tudo que o Senhor colocou para mim, se o Espírito Santo não fizer, cara. Só um pouquinho, Eva, só ajudando, tá? Não adianta porque tem que falar, né? Agora, sempre o que ela falou certinho, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Então, é assim, não será salvo enquanto o Espírito Santo não fizer a obra. Mas para que o Espírito Santo faça a obra, Deus nos deu o privilégio de cooperar falando. Exato. Então a gente coopera falando para que o Espírito Santo use dentro do propósito da vontade de Deus. Como ouvirão se não há quem fale? Esse pregar e esse falar, nem sempre é verbalizado, entende? Você fala por atitudes, por gestos, por situações. A gente fala às vezes gritando, sem falar uma só palavra. Mas lembrando, atitude, falar. Tem que andar junto, não posso excluir um em detrimento do outro. Só encerrando aqui então, o que você quer falar agora? Eu pedi para a continuação do que vem aqui. Continuar. Só então fechando isso aqui, gente, eu vou tratar então a semana que vem mais sobre a questão da igreja como organismo, como corpo, como edifício e como que Deus usa da igreja para cumprir esse propósito através da distribuição de dons, de ministérios e deixa a semana que vem esse assunto. Mas eu queria tratar o seguinte, não é só do pastor a tarefa de pregar, de ensinar, de falar do evangelho, não é só do missionário, do seminarista, do evangelista Riquelme lá em Confins, é da igreja, esse é um papel, a natureza da igreja, a propósito da igreja fazer Deus ser conhecido, a graça, a virtude, a beleza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, a alegria, essa energia que a gente recebe quando conhecemos a Deus, temos contato com Deus. Ou seja, bem prático aqui. Vamos lá, se a igreja não evangeliza, sabe o que vai acontecer? Vamos dizer aqui, bem prático, falando igreja no geral, vamos falar igreja de presbiteriana do meu povo. Daqui 30 anos, vou jogar até para mais alto aqui, né? Vamos tocar 40 anos. Olha só, o pessoal que está com mais velho hoje, não tem garantia se vai durar mais de 50 anos não. O pessoal que está com 40 anos, daqui 40 anos então vai estar com 80. Então, provavelmente, se estiver vivo, não vai estar forte mais não. Sabe o que vai acontecer com a igreja? Vai acabar. O pastor não dá conta de evangelizar uma cidade sozinho. Tá? Talvez um lutador consiga sim fazer uma igreja com algumas dezenas. Talvez sim. Deus abençoe. Às vezes. Mas a igreja só crescerá se o povo evangelizar. Se o povo pregar. Senão, o que aconteceu na Europa? O povo terceirizou tanto o evangelho, a igreja terceirizou tanto para pastores, que foi acabando a igreja. Como é que vai ter novos pastores se não tem novos cristãos? Foi acabando o pastor, foi acabando o da igreja, o povo foi deixando, tem outros fatores também, mas isso tem acontecido nos Estados Unidos. As igrejas estão começando a diminuir. Isso vai acontecer aqui. Já tem acontecido também, na verdade, a gente não pode ser cego para isso. A força da igreja não é só a igreja daqui. No geral, no Brasil, a força da igreja brasileira hoje não é a mesma que 20 anos atrás. Não é. E só vai piorar se a igreja não acordar.
que o problema disso, não é, tem problemas de liderança? Provavelmente. Mas boa parte do problema é da igreja. E está na hora de acordar. Você também tem que pregar, cara. Você também tem que imaginar, seu papel, seu dever, falar de Jesus Cristo, do que Ele fez por você, do que Ele salvou, o seu próximo. O seu irmão, você tem que se preocupar, você tem que ferver por ter o seu amado, a pessoa que você ama salva. Por ter o seu amigo, a pessoa que você convive salva. Senão essa igreja não tem propósito. Então, vamos orar aqui nesse rápido, orar rapidinho. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para pertencermos ao Teu povo, Pai. Amém. O Senhor nos comprou com o sangue de Cristo Jesus. Amém. Fez com que nos deu para Ele. E agora, Pai, vivemos para Ti, não mais nas trevas, no escuro, no pecado, na escravidão, mas na Tua luz maravilhosa. Na Tua luz de graça, de deleite, ó Deus. Pai, o Senhor nos chamou para sermos um povo que proclama o Teu Evangelho. Proclama isso que o Senhor pode fazer, que faz, e que sabemos que fará aqueles que o Senhor elegeu. Ó Deus, traz para Ti, ó Pai, o Teu povo, traz para Ti a cidade do Teu povo, Pai, nos use para pregar o Teu Evangelho, para pregar a verdade que a palavra nos apresenta. Cristo Jesus é o Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, então. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Está encerrado. Obrigado.